What's up, guys? English class now, and teacher Jessica here, and today we're going to learn about simple past, right? Pessoal, hoje é aula de inglês e nós iremos aprender um pouco sobre o passado, simple past ou past tense, tá ok? Então, open your books on page 136, página 136, e iremos trabalhar um pouquinho hoje então sobre o past tense. Vamos lá? Let's go! Bom, pessoal, o verbo to be é aquilo que a gente estava trabalhando de he is, she is, I am, you are. Quando nós estamos falando de passado, né? Estamos falando de algo que já aconteceu, o verbo to be que a gente usa para determinar ser ou estar em algum lugar, ser algo ou estar em algum lugar, em alguma situação, ele muda a forma também. Então, quando se trata de I am, estamos falando de nós, é I am, no passado fica I was, né? Por exemplo, I am sick, eu estou doente. Se eu for falar que eu estava doente ontem, eu vou falar I was sick, ok? Agora, quando se trata de you, lembra que a gente fala you are, né? Por exemplo, you are happy, você está feliz, you are happy. Se eu falo isso no passado, por exemplo, ontem você estava feliz, eu posso dizer yesterday, you were happy, you were happy. Então, essa frase aqui, ó, é were. Pay attention, não confundam o were e o were. São pronúncias diferentes, tá? Então, where, quando a gente estava falando onde você estava, né? Where were you? Por exemplo, se for falar onde você estava, aqui é where, né? Digamos, é aberto aqui e aqui é o were. Where were you? Onde você estava, tá? Então, prestem atenção nessas diferenças, tá? Então, quando eu vou falar de você, you were. Agora, quando eu falar de he, she, it, ele, o ela, ou aquele, aquilo, eu vou usar a mesma forma do I. Was, he was, she was, it was. E se eu for usar we, you e they, né? We, you, esse you aqui não é you de você, tá? É you de vocês, tá bom? Seria no plural. O plural e também é o mesmo, tá? Então, we, you e they, né? Nós, vocês, eles, a gente usa were. We were happy. Nós estávamos felizes. You were happy. Vocês estavam felizes. They were happy. Eles estavam felizes. Ok? Right? Vamos lá para a forma para interrogative form, né? A forma interrogativa do verbo to be no passado, né? Então, agora, quando eu falo I was, se eu for perguntar was I, será que eu estava? Eu estava doente? Was I sick? Lembra que a gente troca, então, a forma, né? Então, o sujeito vai para frente e daí o verbo to be vai para o começo da frase. Então, fica was I? Were you? Was he? Was she? Was it? Was we? Were you? You were they. Então, vai trocar a forma, tá, pessoal? Aqui, o sujeito vem para frente e o verb to be vai pro começo da frase para indicar que é uma pergunta, tá? Então, toda vez que você se deparar com essa forma invertida, né, tá? Se trata de uma pergunta, tá ok? E na forma negativa, a gente vai continuar colocando o NT, né? O que é o NT? É o not. O not é abreviado, tá? Então, vai ter lá a palavrinha, por exemplo, was, were, certo? Plus not, mais o not. Só que esse not vai estar abreviado assim, tá? Mas é o mesmo que esse aqui. Então, aqui é eu não estava, ele e você não estava, ele não estava, ela não estava, isso não estava, nós não estávamos, vocês não estavam, eles não estavam, tá? Wasn't, weren't, wasn't. Então, por exemplo, I wasn't sick. Eu não estava doente. I wasn't sick. You weren't sick. You weren't sick. Você não estava doente, né? They weren't sick. Eles não estavam doentes. They weren't, tá? Weren't, ok? E wasn't.
Vamos então colocar em prática? Olha só, aqui nós temos alguns feelings, né? Algumas maneiras de se sentir. Então aqui, ó, reparem na expressão de cada personagem, né? Então aqui ele está happy, happy. Look at the face. Happy. Angry, angry, angry. Agora, ó, sad, sad. Scared, oh, scared. Quando alguma coisa assusta, scared. Hungry, olha lá no que ele tá pensando, pessoal. Só não confunda. Aqui é angry. Alguém deixou ele magoado, ele está angry. Irritou ele está angry. E aqui ele está hungry, hungry, pensando em um hambúrguer, hungry. Olha só a mão dele. Eu não vou falar a tradução para vocês associarem na cabeça da melhor forma, tá? Tired, olha só, coisa de quem correu muito, trabalhou, fez alguma coisa, algum esporte, né, alguma atividade física, ele tá tired, tired. Aqui ele tá thirsty, I need to drink some water, thirsty, ele precisa, ó, beber água, drink some water. E aqui, como eu disse, um exemplo está sick, sick, I'm not feeling well, I am sick. Então aqui quando ele está sick, ó, look at the face. Ele está sick. Não está se sentindo bem, né? Às vezes está doente, né? Precisou ir ao médico. Aqui ele está calm. Calm. Aqui é quase a mesma coisa que o português, tá? Um cognato. Então, a palavra é parecida com o português. Aqui ele está relaxed. Relaxed. Tudo ok. E aqui ele está curious. Curious. Curious about something. Curious, ó. Né? Tá curioso para saber sobre alguma coisa. E aqui ele está amazed. Amazed. Quando a gente fala amazing, vocês já devem ter ouvido essa expressão, that's amazing. Quando a gente fala que algo é incrível. Essa palavra amazed, na tradução do português, ela basicamente não existe, né? Mas quando a gente fala que alguma coisa é amazing, por exemplo, oh, that's amazing, você viu lá uma imagem, a praia é linda, maravilhosa, fala, wow, that's amazing, isso é incrível. Agora, quando tá amazed, é quando você está se sentindo incrível, nesse sentido, tá? Ok? Agora, vamos completar aqui com o past tense do verbo to be. Tá? Do verbo to be. Então, olha lá. Quando a gente usa o I, a gente usa o quê? A gente coloca o quê no verbo to be? I. Vamos olhar lá? I was, ok? You were. He, she, it was. Né? We were. You were e they were. Então, o que vai o was? O was vai o I, o he, she e it. Só isso. I, eu, ele, ela e aquilo. I, ele, ela e aquilo. I, he, she, it. Aí a gente usa o was. No resto é tudo were, tá? Já fica mais fácil por eliminação. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu estava na casa de Nina. I was at Nina's house last night. Então, quando eu uso I, eu vou usar o was. I was at Nina's house last night. Agora, eu estou falando de Paulo. Paulo é ele, né? Então, Paulo was very happy yesterday. Paulo was very happy yesterday, tá? Então, ele estava muito feliz ontem. Preste atenção no dia aqui, ó. Ontem, ó. Last night, já passou. Yesterday, ontem também, já foi. Por isso que a gente está usando o passado, tá? Mila was sad this morning. Então, ela estava triste. Sad this morning, nessa manhã. Então, aqui a gente vai usar was, né? Porque Mila é she e usa was. E também a gente está usando o passado porque foi esta manhã, já passou, tá? Yumi and Mila were. Preste atenção que Yumi and Mila são she, mas elas são mais que uma, né? Então, é they. They were, né? Yumi and Mila were. Estavam very beautiful yesterday. Yesterday aponta o passado, porque foi ontem. Very beautiful é o adjetivo. Elas estavam muito bonitas, tá? It was a nice day. It was a nice day. Nós estamos falando de alguma coisa, né? Então,
o dia estava lindo ontem, né? Isso estava um dia lindo. It was, certo? Então, he, she, it e I, eu uso was. It was a nice day. Foi um lindo dia, né? Um dia agradável, um bom dia. Agora, quando eu uso they, eu vou usar o were. They were good friends. Eles eram bons amigos. They were good friends. Paulo and I were very hungry. Paulo and I caracteriza we, né? Porque é o Paulo e eu, né? Então, quando a gente usa o we, que é o de nós, a gente usa o were. Então, Paulo and I, we, nós, né? Were, a gente vai usar o were very hungry. Nós estávamos very hungry. Aqui que é hungry? Aqui, ó, hungry, com fome, tá? Beleza? Então, aqui sad é triste. Só para vocês relembrarem. Aqui. Deixa eu só encontrar aqui. Aqui, ó. Sad. Triste. Happy. Happy vocês já sabem. Happy. Deixa eu ver o que mais que eu precisava passar. Sad, very, very beautiful, vocês sabem o que é. Good friends, very hungry, isso. Agora, pessoal, na number 13, né, número 13, vocês vão olhar as imagens e colocar na forma do passado, tá? Então, vejam só, look at the pictures and write sentence using past form. Então, aqui, como tem o he, qual é a forma do verbo to be que a gente vai colocar? He was ou he were, né? Então, vocês vão colocar aqui o certo. Agora, reparem que tem a imagem e tem aqui o adjetivo, né? Como ele está. Scared. Olha a cara dele. O que é scared? Ele está assustado, porque olha o que ele está esperando ele aqui. Uma injeção, tá? Então, aqui, basicamente, nesse exercício 13, vocês vão apenas colocar o verbo to be na forma certa, né? Então, se trata de he, vai ser he was. Se for, daí você pode olhar essa tabelinha aqui para completar, tá? I was, quando aparecer you, vai ser were. Quando aparecer he, vai ser was. She was, it was, we were, you were, they were. Então, quando aparecer mais de uma pessoa, né? Eles, daí aqui usa o they, o mesmo que o they were, ok? Então, a número 13, vocês fazem, tá? A número 13 vocês podem fazer em casa. Assim como eu fiz a outra, vocês podem fazer essa aqui, tá? Ok, guys? Então, aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar aqui a imagem. Não esqueçam de olhar a imagem para vocês saberem qual é o adjetivo que coloca. Então, por exemplo, aqui nós estamos falando they. They o quê? Ó, são eles, né? Elas também se aplica, tá? O they. Elas o quê? O que a gente usa quando a gente usa o they? Ah, vamos olhar aqui na tabela. They were, né? They were what? They were o quê? They were, como que elas estão? Tired. Aqui a resposta do livro tá errada. They were tired, tá? They were tired. O que é tired? Vamos olhar o que é tired? Olha lá, você pode olhar aqui nessas imagens, pessoal, que vai ter as expressões para vocês colocarem lá o adjetivo. Então, aqui, a gente sabe que tired... Cadê o tired aqui? Aqui, ó. Cansado de quem jogou. Olha aqui o suor. Tired é cansado. Então, vocês estão vendo que elas jogaram futebol. Então, você completa aqui. They were tired, ok? Estão cansadas. E daí, aqui vai ter mais algumas para vocês completarem, né? Aqui, se ela tá tomando remédio, ela tá o quê? She was, né? Daí você completa ali. Sick, certo? E assim por diante. Você olha aqui a imagem para você, e daí pode olhar aqui as expressões, né, do menino que tá mostrando cada forma, cada adjetivo ali, né, sobre feelings, e daí você vai olhar também a tabela para saber qual é a forma do verbo to be que você usa, ok, pessoal? Tranquilo, né? Então, a número 13, você pode fazer aí sozinho na sua casa, ok? E daí a gente corrige na próxima aula. Agora, número 14, number 14, aqui, ó, here. Look at the pictures and answer the questions. Veja as figuras e responda as questões. Was he happy? Pay attention, olha só. Was he happy? O was veio primeiro. Se o was veio primeiro, a gente sabe que é uma
question, uma pergunta. Was he happy? Perguntei was he happy, eu vou responder yes, he was. Então, na pergunta, o was vem primeiro, na resposta, ele vem depois, tá? Então, was he happy? Ele está feliz? Yes, he was. Sim, ele está. Então, sempre responde assim, não somente yes, tá? A gente dá a resposta completa. Was he happy? Yes, he was, tá? Então, tem o was aqui na pergunta no começo, na resposta ele passa para frente, tá? Vamos para a próxima. Was he sad? Ele tá triste? Was he sad? Ele tá triste? No, aqui dá a impressão de que ele tá triste por causa dessa imagem, né? Mas aqui a gente já tem a resposta, que é no. Was he sad? Ele tá triste? No. Se tem no, a gente vai responder o quê? Wasn't, porque é uma resposta negativa. Lembram lá da tabela da negativa? Ó, vou mostrar aqui de novo. Ó, pode olhar aqui a negative form, né? O was vai virar o wasn't, o were vai virar o weren't, ok? Então, daí vocês respondem dessa forma. Pode verificar a tabela, pode consultar a tabela, não tem problema, tá? Was he sad? Aqui já temos a resposta. No. Daí a gente completa. No, he wasn't, ok? Olha lá. Was she tired? Was she tired? Ela tá cansada? Daí você pode colocar assim, no, she wasn't. Aqui no livro diz que no, she wasn't. Pra mim que ela tá cansada, mas se você quiser colocar que ela tá cansada, você pode colocar assim, ó. Yes, she was. Ela estava cansada, né? Você pode colocar a resposta que você achar melhor. Was she tired, né? Was she tired? Ela estava cansada? Yes, she was. Sim, ela estava. Ou no, she wasn't. Não, ela não estava. Daí você responde da melhor forma, mas sempre respeitando aqui, ó. Na pergunta, o was vem primeiro e a interrogação no final, né? Na question. E daí na resposta vem por último, né? Tanto na positiva quanto na negativa. Só que a negativa vai ter também o not, né? Vai ficar wasn't, ok? Was, N, o apóstrofo T. Was she scared? Letter D. Was she scared? Então tá perguntando, ela estava com medo? Você acha que ela estava com medo nessa imagem? Yes, ela estava. Aqui dá para perceber que ela estava, né? Was she scared? Ela estava com medo? Yes, she was. Por quê? Was na pergunta, was no final na resposta, né? Was no começo para perguntar, no final para responder. Yes, she was, ok? Agora, letter I, tentem responder antes de eu mostrar, tá? Pausem o vídeo e tentem responder vocês antes de fazer a correção. Eu vou mostrar aqui, mas tentem sozinhos, né? Para ver se vocês estão no caminho, tá? Agora, vamos lá. Letter I. Were they thirsty? Were they thirsty? Eles estavam com sede? Olha só, se elas estão tomando água, o que você acha? Será que elas estavam com sede? Sim, né? Yes, they were. Yes, they were. Were they thirsty? Olha aqui o were na pergunta, né? Acompanhando they, porque se trata delas, né? Então, mais de uma, eles ou elas, usa o they, ok? E daí, por isso, vai usar, quando usa o they, usa o were. O were vem no começo na pergunta e na resposta vem no final. Yes, they were. Were they thirsty? Yes, they were. Agora aqui, ó. Were they angry? Were they angry? O que é angry mesmo? Vamos olhar lá? Olha lá. Aqui, ó. Olhe na imagem. Angry. Aqui é hungry, tá, pessoal? Não confundam. Hungry e aqui angry. Olha só. Que bravo aqui, ó. Então, angry é bravo, né? Então, como ficaria? Were they angry? Eles estão bravos? Não, né? Olha só, eles estão happy. They were happy, né? Então, eles estavam bravos? Não, they weren't. They weren't. Essa palavra é um pouquinho chatinha de falar, mas é tranquilo depois que você aprende. They weren't. Então, aqui o were na pergunta, no começo, né? Aqui a question, tá aqui a interrogação. E na resposta, ela vem no final. Como é negativa a resposta, porque tem o no antes, vai colocar o weren't no final. E aí, você acertou? Depois me conte na aula, tá bom? Então, pessoal, aqui na número 15, agora eu vou explicar como é que vocês vão fazer. E vocês vão fazer aí em casa, by yourself, né? Sozinhos. E amanhã, tomorrow, nós iremos fazer a correção dessas questões na nossa English class at 3 p.m., ok? 3 horas, não percam.
Então, olha só. How were you feeling yesterday? Como você estava se sentindo ontem? Look at the pictures and write sentence. Então, olha só. Temos aqui a letter A. Diz assim, ó. I am happy today. Então, repare só. Ele está falando I am happy today. Today é hoje, por isso que está no presente. Agora, quando eu vou falar de ontem, ó. But, esse but é mas. E yesterday, o que é yesterday mesmo? Yesterday é ontem, but yesterday I was sad. Então, prestem atenção. Quando eu estou falando de hoje, ó, today é o presente, I am, ok? Agora, quando eu estou falando de passado, por exemplo, aqui a marca do passado, yesterday, eu vou usar o verbo to be na forma do passado. Então, but yesterday I was sad. I was sad. Então, reparem na imagem, ó. Agora ele está feliz, mas ele está lembrando dele ontem triste, né? Então, I am happy today, but yesterday I was sad. Eu estou feliz hoje, mas ontem, yesterday, I was sad. Então, aqui o was vai caracterizar o ontem, porque tem o yesterday, tá ok? Então, ali a letter B, ó. She is tired today, but yesterday o quê? Olha só. She is tired today. Ela está o quê? Tired. Olhe lá nas imagens o que é tired, tá? Tired eu já expliquei, mas olhe nas imagens novamente. She is tired today, but yesterday she was happy. Então, aqui ela está tired, né? Provavelmente fez algum exercício, ou limpou a casa, ou correu. Ela está tired, ó. But yesterday, ó, ela lembrando de ontem. She was happy. But yesterday she was happy, tá? Então, aqui no number 15, vocês vão completar essas frases, tá? Aqui tem mais algumas, vocês vão reparar nas imagens para ver qual que é a expressão deles. Olhem lá nas imagens, lá na página 143, né? Que vai ter ali a figurinha com cada expressão, cada feeling. E daí vocês conseguem responder aqui, ok? Então, number 15 é homework para vocês, tá? Homework para casa, tá bom? Agora, pessoal, nós iremos falar um pouquinho sobre alguns verbos no passado, tá? Então, vejam só. I went to Nina's house yesterday. I played in the swimming pool. I've got a cold. Então, olhem só. I went. Went é o verbo go no passado. Então, quando eu uso go, é o verbo ir. E o went é no passado, tá? Então, went. Went é no passado e go é agora. Então, I went, né? Se eu falasse que eu vou à casa de Nina hoje, eu usaria o go. Mas como eu tô falando que eu fui, eu uso went. I went to Nina's house yesterday. Olha aqui a marca do ontem, do passado. Yesterday, ontem. I played. Agora, reparem aqui, ó. O play é o verbo, certo? E esse ed no final, o e e o d, caracterizam que é passado, tá? Então, as palavras, algumas, recebem um ed no final delas para caracterizar o verbo no passado, tá? Então, ele brincou na swimming pool. A gente sabe que ele brincou porque tá aqui, ó, o ed no final. Em I've got a cold. Esse I've got a cold é outro assunto da semana passada. Então, olha só. Os verbos regulares, eles vão receber o ed no final. Então, a maioria dos verbos vão receber o ed, né? Assim como watch vai ficar watched. Listen vai ficar listened. Play vai ficar played. Study vai ficar studied. Agora, os irregulares, eles vão mudar, tá? Então, por exemplo, go vai ficar went, daí é quando não recebe o ed e a palavra muda totalmente, tá? Go fica went, have vai ficar had, get vai ficar got, do vai ficar did, take vai ficar took. Daí é diferente. Essa parte, pessoal, de verbos irregulares, não tem mistério, não tem uma chave. Tem que decorar mesmo, tá? É na prática, no uso que a gente vai decorando quando que tem o ed e quando que usa o verbo irregular. Não tem uma regra, tá? Tem a lista de verbos regulares e irregulares que a gente tem que saber,
tá? Então, a maioria dos verbos vai receber o id no final, mas tem uma lista de verbos irregulares que vai mudar. Isso vocês vão ver, na verdade, o resto da vida de vocês na língua inglesa, né? A gente sempre tá constando essa lista, tá? Então, aqui, ó, alguns verbos vão colocar o id, no caso do study, vai receber o ied, tá? E aqui agora no have, né, de ter, né, eu tenho dor de cabeça, eu vou falar eu tinha dor de cabeça, vai ficar have, vai mudar para had. Get dressed, né, me vestir. Got dressed, me vestir no passado daí, né. Get vai ficar got. Do my homework, fazer my homework. Fiz my homework, né, fiz minha lição de casa. Did, então do vai ficar did. Take a shower, tomar um banho. Take vai ficar took. Took a shower. Tomei um banho, tá? Vamos trabalhar então? Look at the picture and answer, né? Olha as imagens and answer. Answer é responda. What did they do yesterday? What did they do yesterday? Você deve falar isso, né? Mas é assim. What did they do yesterday? O que eles fizeram ontem? Então, a gente já sabe que é yesterday. Se é yesterday, nós vamos usar as palavras no past, no past tense, no passado. Então, estamos falando aqui, ó. He o quê? O que eles estão fazendo aqui? He played football, né? Eles estão jogando futebol. Se é no passado, a gente vai colocar o quê? O id. He played, ok? Então, vai ficar he played, porque a gente sabe que é yesterday. He played. Agora aqui, ó. Letter B. She got dressed. É no passado, tá? A gente tá falando do passado. Então, ela se vestiu, certo? Então, o get seria no presente, né? Get no presente. Get dressed, se ela estivesse ali se vestindo hoje, né? Agora, como ela já se vestiu, já está com a roupa aqui, she got dressed. She got dressed. Ela se vestiu, tá? They watched TV. Aqui, como sabemos que está falando do passado, a gente vai falar que eles assistiram TV. Então, a palavra watch, que é o verbo watch, vai receber o id no final. Em vez de watch, vai ficar watched. Watched, tá? Watched. They watched TV. They watched TV, ok? A letter D, pessoal, olha só. Ela foi para church. Então, se eu vou falar que ela vai para a igreja, eu vou falar she go to church. She go to church. Church é igreja, tá, pessoal? Olha aqui a Holy Bible, a Bíblia Sagrada. Agora, se ela já foi, ó, vamos supor que o culto já acabou. Se ela vai, é go, certo? Agora, se ela já foi, é went. O culto já acabou, já tá saindo. She went to church. Então, o passado de go, de ir, é went. Foi. She went to church, ok? Agora, a letter E. Ele já terminou a lição de casa. Então, se eu estivesse falando que ele vai fazer, certo? He do his homework, né? He do his homework seria algo sobre rotina, né? Ele faz a lição de casa. Agora, se ele já fez, a gente está falando do passado, é he did his homework. Então, o passado de do é did, tá? He did his homework. Ele fez a lição de casa. Letter F. They had a breakfast. Vamos supor que elas já tomaram café, porque estamos falando de passado. Então, have a breakfast é tomar café no presente, né? Lembra que a gente estava falando de routine? I have a breakfast at 8 p.m. Então, eu tomo café da manhã às 8 da manhã, certo? Have, daí no presente, tá? Agora, se já tomou café, elas já tomaram café. Então, o passado de have é had, tá? They had breakfast, ok? Letter D. Aqui, ó. He take a shower, né? Seria no presente. Lembra que a gente estava falando? I take a shower in the morning. Eu tomo banho de manhã. Agora, isso seria sobre routine, né? Sobre coisas que eu faço todo dia. Agora, se eu já fiz, já passou, eu vou usar o take é no presente e o passado de take é took, tá? Então, he took a shower. He took a shower. Ele tomou o banho. Tá ok, pessoal? Então, essas são as atividades de casa, tá? E também as atividades dessa aula. Na próxima aula a gente vai trabalhar mais. E qualquer dúvida que você tenha tido, você pode levar para a aula tomorrow at 3 p.m. Don't forget. Então, amanhã nós teremos aula de inglês. Leve suas dúvidas para a aula. Preencha todas as atividades. Lá nós faremos as correções. Ok, guys? That's it. Kisses and hugs.
See you tomorrow and bye bye.